temperos têm um potencial terapêutico para tratar o estresse, ansiedade. Eles são extremamente antioxidantes, né? Além disso, eles têm complexo aí de vitamina A, B, C, também tem alguns minerais como ferro, cálcio. É super importante a gente saber se educar para se alimentar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. A força do agro Brasil que dá certo. Além do sabor e aroma na comida, os temperos trazem inúmeros benefícios para a saúde. Valderson de Souza, hoje vamos falar sobre temperos. Que delícia, hein, Joyce? Que alegria estar aqui de novo com você e com você de casa, porque a vida é feita de temperos, né? Para ficar melhor e mais gostosa. Você vai saber um monte de coisa. É verdade, a gente precisa temperar a vida também. E quem gosta de temperos, a Clariana Colasso, nutricionista, sempre um prazer recebê-la. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais falando de temperos que eu tanto amo em minha vida. Uso, recomendo e sempre falo que uma vida boa é uma vida temperada. É isso aí. Manjericão, coentro, açafrão e louro são alguns dos temperos que fazem diferença no sabor dos pratos. E também as utilidades vão muito além do gosto e do cheiro. Claro, e de uma forma geral, quais os benefícios dos temperos? Joyce, eles são extremamente antioxidantes, então faz bem para o corpo todo. Então a gente pode usar sim, usar e abusar dos temperos, tanto secos como os frescos, que sempre vão trazer benefícios incríveis ao prato, além de sabor. Ô Valder, você acha que o próprio nome já diz dietoterapia na medicina tradicional e chinesa? Como funciona? Mas quero ouvir de você. Joyce, é uma coisa muito interessante, porque a gente aprende que o alimento é, na verdade, o nosso remédio. A doutora Clariana está aqui sempre falando isso já todas as vezes que ela participa aqui com a gente. Mas na medicina chinesa é uma coisa muito interessante, porque ela serve não só para prevenir as doenças, mas para poder equilibrar o seu corpo. Então, dietoterapia é um dos pilares da medicina chinesa. Eu não sou médico chinês, até gostaria, mas não sou, mas eu sempre fui um bom paciente da medicina chinesa, então eu tenho uma certa historinha dentro disso aí. E paciente tem uma mania de achar que sabe mais que é o médico, né? Você que diga, né? Claro, o paciente sempre sabe. É o Dr. Google, né, hoje em dia. Eu também sou super fã da medicina tradicional chinesa, ela tem vários benefícios nutricionais para o nosso corpo, tem várias propriedades comprovadas cientificamente que já fazem isso há muitos e muitos anos. O claro, e os temperos têm um potencial terapêutico para tratar o estresse, ansiedade. Eles são extremamente antioxidantes, né? Além disso, eles têm complexo aí de vitamina A, B, C, também tem alguns minerais como ferro, cálcio. Isso se a gente comer em maior quantidade. Num punhadinho de tempero, a gente acaba não tendo tanta significância dos minerais e nem das vitaminas, mas a gente no total tem esse benefício aí antioxidante para o nosso corpo. E muito das ervas também traz essas propriedades mais relaxantes e também diuréticas, como o cheiro verde, a salsa, a cebolinha. E isso é extremamente benéfico a gente acrescentar aí na refeição, porque vai trazer propriedades funcionais, sim. O Valderson, você falou temperar a vida, né? A gente é movido à energia. Os alimentos também têm energia e a gente precisa temperar. Não dá para imaginar um alimento, né, uma comida sem tempero. A vida também precisa ser temperada. Apesar de que tem muitos adeptos, né, Joyce, que acham que o alimento, só se você colocar um sal, já está ótimo. Mas sal é um dos sabores, é um dos temperos. Na medicina tradicional chinesa tem 5. O salgado é um deles, né? Tem o doce, tem o amargo, tem o picante, tem o azedo. Então, tudo isso você consegue como? Temperando os alimentos que você vai comer. E o que é mais interessante é que na medicina ocidental, pelo menos aquilo que a gente conhece, né? A gente diz que a energia é aquilo que vem, que o corpo produz, seja por carboidrato, seja por gordura, enfim. Na medicina chinesa não é assim, não. São esses alimentos mais esses temperos que a somatória deles ou vão dar ou vão tirar energia do nosso corpo. Por isso, é super importante a gente saber se educar para se alimentar.
se educar para se alimentar. Eu gostei disso. Simplesmente amei. Perfeito. Olha. O Clary, e não dá para imaginar uma comida sem tempero? Às vezes até pode faltar o sal, o açúcar, mas o tempero é essencial, né? É essencial, Joyce, porque além de diversificar os sabores, né, os temperos trazem o quê? A sabor, cor, textura. Então a gente precisa ter essa variabilidade alimentar até para a gente conseguir comer de uma forma mais satisfatória. Eu sempre falo que não existe comida ruim, existe comida sem tempero. E muitas pessoas acham que o tempero é o sal, e o sal não traz só o sabor em si. Obviamente que uma comida sem sal, a gente sente, né, quando está faltando. Agora, quando a gente capricha aí nas ervas, nas especiarias, a gente consequentemente coloca menos sal na comida. Isso é super importante até para prevenção de doenças cardiovasculares, principalmente a questão da pressão arterial. Então, assim, se a gente caprichar nos temperos frescos e secos, a gente diminui a quantidade de sal total da comida. Ou seja, é super benéfico para o nosso corpo. É porque os temperos são saudáveis, né? E de todos ali, o menos saudável é o sal. É o sal, sem dúvida nenhuma. Sal é bom na medida, né? A partir do momento que as pessoas consomem muito, a gente sabe que o brasileiro consome pelo menos 4 vezes mais sal do que deveria na sua dieta. A gente sabe que precisa diminuir. E uma forma de diminuir não é só retirar o sal, e sim colocar os temperos para dar mais vivacidade aos pratos. Então é comer de uma forma intencional. Quando a gente olha o alimento, coloca ali cores diferenciadas, ervas, especiarias, para trazer, além de sabor, nutrientes ao prato. Então a gente pode misturar aí os temperos, né? Pode, deve. Muito interessante a gente falar isso. Existem ervas que são mais aromáticas, então a gente coloca para trazer perfume. Tem especiarias que têm mais sabor, então a gente coloca ali para trazer mais sabor ao prato. E tem algumas especiarias e também ervas que trazem mais coloração. Essas colorações não são por acaso, né? Elas têm propriedades nutricionais específicas dela. Então, quando a gente mistura tudo isso, faz uma comida deliciosa, saudável e nutritiva. Ô Valderson, como um bom paciente, quais as diferenças aí do uso de temperos na medicina chinesa e ocidental? Pois é, Joyce, a gente aprende aqui que, por exemplo, se você vai fazer tal tipo de comida, você deve usar esse tipo de tempero. Só que na medicina chinesa não é assim, não. Aquele tempero que, vamos dizer, serviu para você com 20 anos de idade, não significa que ele vai servir para você aos 40 anos de idade. Depende do tempo, da ocasião, do ambiente, da situação. Eu tenho um sonho, eu ainda não... Deus vai me ajudar, o Todo-Poderoso. Amém. Vai me ajudar para um dia eu conhecer a China, porque eu sei que em Beijing e outras cidades grandes da China tem um tipo de restaurante que é muito interessante. Ele não tem cardápio, Joyce. Você chega, senta e coloca teus pulsos em cima de uma almofada. Porque na medicina chinesa, o terapeuta chinês ele vai olhar os teus pulsos para ver as frequências de energia. Baseado de como estão suas frequências naquele dia, naquele momento, ele indica para o cozinheiro o que deve ser feito e que temperos devem ser usados para poder equilibrar o seu corpo, para poder equilibrar a sua situação. É claro que isso não é para uma única refeição, é para um período da tua vida. Mas a diferença é essa. O uso desses temperos, desses alimentos, não é apenas no sentido de uma nutrição básica. Não. Eles são o medicamento necessário para seu corpo se equilibrar. Principalmente os chás. Então, eles têm essa necessidade muito específica, muito característica da população chinesa de tomar vários tipos de chás ao longo do dia. E esses chás geralmente servem para quê? Para manter o corpo aquecido. O chinês não gosta de coisas geladas, eles gostam de manter o corpo energeticamente ativo e, consequentemente, quente, né? Então, eles têm essa coisa também de se alimentar de acordo com, ou para esfriar o corpo, geralmente alimentos crus, ou para esquentar, geralmente alimentos quentes e com energia ali vital, básica para aquecer o nosso corpo. A gente fala negócio da China, coisa da China, mas é um povo antigo que sabe das coisas, porque faz todo sentido. Às vezes a gente come alguma coisa e fala, isso não me caiu bem hoje. Pode ter a ver com a energia, né? Exatamente. Energeticamente falando, existe isso. Tem alimentos que a gente se predispõe a se alimentar melhor e gosta do alimento. Então, o gostar do alimento não é só simplesmente colocar na nossa boca e saber se a gente gosta ou não, né? Existe a questão do olfato, do paladar, existe a questão da digestibilidade. Tem alimentos que são mais facilmente digeridos por determinadas pessoas, tem
pessoas que não se adaptam principalmente aos temperos, aí tem uma hipersensibilidade, principalmente pimentas, né? Tem pessoas que acabam não se aceitando bem. Então é respeitar o próprio corpo. Às vezes você não precisa de um teste, né? Um teste genético, de alergia alimentar, de intolerância. Comeu determinados alimentos várias vezes, não está se sentindo bem, corte da dieta. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Ô Valderson, a gente falava dos alimentos, do dia, da energia, mas na visão da medicina chinesa, quais alimentos são essenciais justamente para regular aí a energia vital, promover harmonia no Para eles organismo? não existe isso daí, Joyce. Todo alimento é vital. Tudo a gente pode se alimentar, tudo teoricamente faz bem ou prejudica nosso organismo. O que é importante é isso, perceber que quando você está se sentindo, por exemplo, frio, desanimado, tal, é legal você comer coisas que esquentam, coisas yang, né? Canela, gengibre, pimenta. E quando você está muito quente, muito raivoso, muito agressivo, é legal você se alimentar com coisas que vão refrescar. Pepino, melão, melancia, hortelã, tudo isso ajuda a diminuir um pouco a história. E aí você começa a ver que é até muito curioso, né? Por exemplo, os árabes, a região da Península Arábica, que é tão quente, eles adoram tomar chá de hortelã e nos alimentos tudo é temperado com hortelã. Já em outros lugares, que é uma região mais fria, tudo leva canela, tudo leva muita pimenta, leva, enfim, uma quantidade até absurda de especiarias. Para quê? Tudo em busca do neutro, do equilíbrio. Se a gente tem equilíbrio, a vida está certa. Equilíbrio é tudo, né? É tudo, e para a gente equilibrar realmente, está frio, mas quente. Está quente, vamos refrescar. É isso, Joyce, porque é uma sabedoria que o nosso próprio corpo tem. Tanto é que quando você está muito assim, você fala, não, preciso tomar água. Para quê? Para dar uma diminuída. Então, eu estou precisando comer tal alimento, tal fruta. Por quê? É um mecanismo de homeostase, né? De equilibrar, de deixar com que as coisas fiquem mais tranquilas para a nossa vida ser tranquila. Ô, Clara, a gente falou da mistura dos temperos. Tem alguma contraindicação no uso, assim, algum tempero que não deve misturar, que não cai bem, que não combina? Joyce, está muito ligado à sensibilidade de cada pessoa. Então, se a pessoa tiver essa hipersensibilidade a determinados alimentos e com determinados temperos, aí a gente reserva. Se não, a gente pode comer sim todos os temperos juntos e misturados. O que acontece é que se eu coloco alguma coisa, por exemplo, uma cúrcuma, que tem um pigmento um pouco mais amarelado, e junto com uma páprica que tem um pouco mais avermelhado, a combinação acaba não ficando tão bonita como se os dois de forma isolada. Então a gente escolhe qual vai ser a cor ali do prato para a gente colocar a coloração. E também
os elementos mais aromáticos, né? Manjericão, que é super aromático, com alecrim, eles brigam um pouquinho. Então, assim, ou um, ou outro, ou todos, e aí a gente acaba não sabendo distinguir o que tem ali. Nós já falamos aqui em um programa específico, Walderson, mas o louro é bom para tudo, né? Tanto é que é considerada uma erva sagrada. Com certeza, Joyce, é uma erva de vitória, de sucesso. E você sabe que se você coloca umas folhinhas de louro no feijão que você faz, ou mesmo no arroz que você faz, isso daí é uma certeza de vitória, de prosperidade, de alegria, fará com que a sua família fique muito mais esperançosa, que fique com muito mais fé e garra para ter um futuro melhor. Então o louro não é à toa que os gregos escolheram como a árvore de Apolo, e Apolo correspondendo diretamente ao Sol, enfim, a energia, a nossa estrela, né? Por quê? Todo ser humano precisa dessa luz, precisa desse sentimento de vitória, desse sentimento de conquista. E a folha de louro serve exatamente para isso. Não é à toa que os campeões ganhavam a coroa de louro, né? Ganham até hoje. E louro combina com tudo na cozinha, né? Louro combina com tudo. Aqui no Brasil a gente acaba só usando no feijão, mas pode ser usado no arroz, nos peixes, no mundo afora é usado em vários tipos de preparação. E o louro é muito interessante, porque além das propriedades antioxidantes, eles também têm uma altíssima digestibilidade. Então ele ajuda aí na nossa refeição num todo. Ah, então por isso que tem gente que toma para emagrecer, para uma mistura de louro. Ele ajuda na questão da digestão, exatamente por isso. E também, quando a gente acaba associando com mais líquido, a gente acaba aumentando a diurese, né? Então a gente acaba tendo aí uma menor retenção hídrica no nosso corpo. Já o manjericão é a erva da harmonia. E do amor. Tanto é que tem uma tradição portuguesa que veio para cá, para o Brasil também, de que você, no quarto dos noivos, é sempre bom colocar um ramo de manjericão. E foi até muito curioso, porque há pouco tempo tivemos a Semana Santa e tal, e uma das imagens que eu vi, que eu achei muito bonita, era de uma senhora no interior de Minas Gerais, com um maço de manjericão, numa imagem do senhor morto, passando por cima, como se fosse um ato de adoração, um ato de amor. Quem não é cristão pode até achar que aquilo dali é um pouco de idolatria. Não, é um ato de amor. Quando você coloca manjericão no prato que você está comendo, você quer que a mesa seja fraterna, que a mesa seja onde as pessoas se congraçem, sentem ali numa situação de harmonia mesmo. Então é muito legal. Então, olha, se você gosta, um molhinho pesto é tudo. E é legal a gente falar, né, que os italianos têm como a erva principal o manjericão. E eles estão sempre rodeados à mesa, com fartura, com harmonia. Então, energeticamente a gente pode trazer para esse lado e nutricionalmente também, que manjericão sempre dá uma excelente preparação. Você lembrou bem, na pizza, no molho, no peixe, nas massas, em tudo o manjericão cai bem. Até no banho, Joyce. No banho. A gente não pode esquecer um bonzinho banho de manjericão, você vai tirando a poeira. Tem uma música antiga, tira a poeira do corpo batendo com a mão. Por quê? Ajuda muito a equilibrar, a te dar uma outra coisa muito interessante que o manjericão permite. Coragem. Quando você está com um certo receio de enfrentar a vida, umas folhinhas de manjericão no seu alimento vão te dar aquela energia necessária para você vencer todos os obstáculos. Você ia falar alguma coisa, se você não esqueceu, porque você ficou tão compenetrada. É, maravilhoso, eu babo nas explicações. O manjericão, se você colocar algumas folhinhas por uma salada, fica delicioso. Com um filé de frango grelhado é maravilhoso também. Eu sou super fã, uma erva super aromática, a gente pode ter um pezinho em casa, que inclusive traz vários benefícios, energeticamente falando, e eu sou fã. Ele combina principalmente com o tomate, que é o que a gente está mais habituado, que foi o que a Itália propagou para todo mundo, mas em tudo cai bem. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial.
O Brasil Real está aqui. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Caute. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Falando em um pezinho em casa, tudo que a gente está falando aqui, essas ervas, para ter um canteirinho em casa, né, um quintalzinho, não precisa de muito espaço. Pouco espaço e pouco cuidado, né? Algumas com um pouco mais de necessidade de sol, outras um pouco menos, mas dá para sim ter um jardim vertical, até na sua própria cozinha, na sua copa, enfim, colocar ali alguns raminhos de ervas frescas e aí você vai variando no seu dia a dia. Isso é muito legal educar, principalmente as crianças, saberem que realmente todos os vegetais trazem benefícios, inclusive cor, sabor e textura aos pratos. Além de você usar, Valderson, já traz aquele aroma, né? Porque todas essas ervas é maravilhoso. E acho que já dá uma limpeza, uma energia legal no ambiente, né? Com certeza, Joyce. E aí depende muito da criatividade. Você pode criar, pega a garrafa PET, corta do meio, coloca ali um pouquinho de terra e planta ali suas ervinhas, tal. Você vai ter sempre um tempero de qualidade, muito fácil, muito tranquilo e vai melhorar sobremaneira a energia da sua casa e de toda a sua família. Então, manjericão, olha, é tudo. Eu particularmente não gosto e meio que acho que divide opiniões aí. Talvez seja por isso que o coentro é a erva mística. Ela é mística, mas ela é controvertida. Eu não gostava até uma certa idade. Eu brincava, falava que tinha gosto de cachorro molhado, se é que existe isso, né? Gosto de cachorro molhado. Mas eu reconheço que o coentro dá um sabor espetacular. E para nós homens é fundamental. Por quê? Porque a erva é o tempero da sexualidade. Então, quando você quer colocar um ar mais de sensualidade, um clima, vamos dizer, um pouco mais diferente, você quer ganhar aquela menina, aquele rapaz, tal, um pouquinho de coentro, tal, ajuda e muito. De um tempo para cá, a gente perdeu um pouco isso aí, por isso essa dificuldade de arrumar relacionamentos e tal. Mas aqui no Brasil, se a gente vai no Nordeste, precisa tomar até um certo cuidado, porque... Eles são mais arretados, né? Eu amei isso. Até a água que você toma se bobear tem coentro. Porque a erva funciona exatamente para isso, para te dar fogo, para te dar vitalidade. E o coentro tem isso. Muita gente até não gosta. Ah, você está muito assanhado hoje. Mas não é. O coentro serve exatamente para isso, para te dar um toque mais sensual. E aí junta com as pimentas, né? Imagina. Aí que fica olha, realmente mais afrodisíaco. Eu acho que ele rouba o sabor. Talvez as pessoas exageram, colocar só uma folhinha com
Cuidado com a medida. O certo do coentro é o seguinte, a gente não picar muito. Conforme a gente vai picando, as substâncias dele vão se potencializando. E, se possível, colocar somente no final da preparação. Então, tem pessoas que colocam desde o arroz, feijão, salada, e aí fica tudo mais ou menos com o mesmo sabor. Então, escolha ali um dos alimentos da sua preparação e capriche no coentro. Geralmente, Joyce, ele fica bom com peixes, né? Então, peixe, salada, até ceviche fica uma delícia, o guacamole fica muito gostoso. Agora, se a gente coloca em tudo, realmente ele não fica legal. Tem uma substância característica do coentro que tem pessoas que sentem essa reação e realmente sentem esse gosto de cachorro molhado ou gosto de insetos. É bem característico, tem pessoas que sentem, tem pessoas que não. Por isso que é um caso de amor ou ódio pro coentro. Eu sou apaixonada por coentro, porém com parcimônia. Só no final da preparação umas folhinhas e também traz beleza ao prato, né? A folha do coentro é muito bonita, então a gente pode colocar só para finalizar. Porque também nós precisamos saber usar, né, Exatamente. doutora? Porque tem temperos que devem ser usados no início, cozinhar junto. O coentro é sempre no final e nunca picar muito. Né? Outros no final. E às vezes a gente coloca tudo junto e quer que o sabor se mantenha. Impossível. Sabendo fazer, não tem comida ruim. Agora, Walderson, açafrão no significado, ele tem... E cada tradição um significado. No hinduísmo, budismo... Mas em todas diz respeito à espiritualidade. Açafrão é a cor da busca do eterno. Então, não é à toa que nas religiões orientais, e mesmo se a gente for olhar em algumas religiões ocidentais, os sacerdotes ou as sacerdotisas, enfim, daquilo que você acredita, normalmente tem uma peça de roupa ou algum elemento, um lenço, algo, nessa cor açafrão, que é meio um laranja misturado com um marrom, enfim, é uma cor um pouco diferente, mas é a cor da busca de Deus. Então, é muito importante, principalmente na Índia, eles usam muito por causa de uma tradição budista. O Senhor Buda, quando ele instituiu o caminho, né, o caminho óctuplo, ele pegou e disse assim, não, vocês serão marcados pelos mantos açafrões. E até hoje, o açafrão é usado no alimento para torná-lo mais espiritual, mais elevado. Então, além do prato ser nutritivo, além do prato servir para a nossa saúde, ele vai servir também para o crescimento, para a evolução da nossa alma. E o açafrão é uma especiaria caríssima, nós já falamos aqui em outro programa, explicamos o porquê, mas para nossa sorte, claro, temos a cúrcuma, são diferentes, mas com propriedades semelhantes, né? Exatamente. O açafrão, ele vem das partes das flores, ele é muito mais raro, por isso até o seu valor. O açafrão da terra, que é o que nós estamos mais habituados, tem essa coloração bem forte, amarelada, ele é da raiz. Então, até por isso que tem um sabor mais terroso. Então, ele é muito mais delicado, muito mais perfumado, a gente coloca pouco, até porque é muito caro. Agora, o da terra a gente consegue colocar em maior quantidade e aí na Índia é muito usado, por todo o mundo é muito usado. Na Espanha? Espanha é muito usado, porque além do sabor, ele traz a questão da coloração. Então, tudo que a gente quer deixar amarelinho, às vezes é um arroz do dia a dia. Coloca um pouquinho de açafrão que vai trazer benefícios nutricionais, além de coloração ao prato. Está meio down, meio xoxo. Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho de tempero aí, açafrão, ideal. Muito obrigada pela participação aqui, Clary. Um excelente final de semana para você. Gente, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando de temperos que eu tanto amo, que tanto faz bem. Tempere mais a sua comida, tempere a sua vida, que é o famoso é bom e faz bem. Muito obrigada. Val, mais uma aula, uma semana concluída com sucesso. Mais uma semana que a gente termina, sextamos mais uma vez e o que é mais gostoso, temperadinhos, assim, com sabor, com textura, com coloração. Eu vou comer mais coentro. Sim, e você, Joyce, você vai comer mais? Vamos aproveitar a vida. É isso aí, gente. Tchau. Eu entendi bem, a Clarina é má pro coentro. Vou ter que aprender a gostar do coentro. A gente se vê na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana para você.